Oi, pessoal. Voltando de novo com a série sobre a linguagem Go. Só que dessa vez eu não vou continuar o tutorial, vou fazer um interlúdio, não é? Vamos fazer uma parada e pensar um pouco e resolver alguns problemas que eu já passei antes e eu queria ver como resolve em Go. Então, primeiro a gente tem aquela função main, né? Mas como é que a gente consegue obter os argumentos da função main? O programa ele vai ser executado e vai passar parâmetros. E aí, como é que eu pego da função main os parâmetros, né? Os argumentos que chamam? Como é que eu pego uma variável de ambiente também do shell? Então a gente tem, por exemplo, no Unix a gente tem o home, tem o path, tem o shell, tem diversas lang, né? Tem diversas variáveis de ambiente. Como é que eu pego essas variáveis de ambiente? Um outro ponto importante, também relacionado ao main. Como é que eu saio ao shell, meu programa vai sair, vai ter um erro ou vai ter uma condição de acerto. Então a gente geralmente retorna exit one, um aqui para poder dizer, olha, deu erro no programa. Depois eu vou falar sobre um outro utilitário do Go que vem com ele, que é o Go FMT, o Format, né? Formatter. Ele vai dar uma atenção especial à maneira que o código é produzido e tal. Basicamente, esses são esses pontos que eu quero explorar nesse interlúdio antes que a gente recontinue com o tutorial. Bom, vamos lá então. Eu já previamente dei uma olhada como é que faz, né? E eu vou aqui abrir o primeiro, que é o do argumentos. Como é que a gente pega os argumentos da linha de comando? Certo, então. Vou deixar um pouco mais, com uma fonte maior dessa vez. Bom, basicamente a gente tem aqui a nossa função main. Primeira coisa que a gente pode pensar é que os argumentos vão estar dentro do argumento da função main, né? Seria então alguma coisa como arguments, né? Algo desse tipo. Arguments. Aí ele receberia magicamente os argumentos, mas não é dessa maneira que acontece com a linguagem Go. Primeiro, os argumentos eles estão dentro de um package chamado OS, deve ser de sistema operacional, né? E daí eles são obtidos através do os.args. Então, o argumentos é esse args aqui, os args. Acho que a gente pode dar uma olhada, inclusive, na documentação. Opa, não apaguem. Dash vai nos ajudar aqui. Você pode olhar no próprio site do Linguagem Go. Tem a documentação, mas eu vou fazer diretamente pelo Dash. Fica mais bonitinho. Bora ver o que tem um OS args aqui. E aqui. Cadê você? Aqui. Este é a variável que tem os argumentos. Arg holds the command line argument starting with the program name. Então o primeiro parâmetro é o próprio nome do programa, que deve começar com zero, para o argumento zero, né? Isso aqui é uma maneira do Go dizer que é um vetor de strings, né? Então um vetor de strings que é o que ele retorna. E é uma variável dentro do módulo não, pacote. Eu estou com Python na cabeça, mas não é isso. Com o package OS. Então, o que eu fiz aqui? Vou imprimir todos os argumentos. Começando desde o primeiro, que é o nome do programa, até os que tiverem todos disponíveis. Aqui eu vou usar uma função do próprio Go que tem, que é esse len aqui, que ele retorna o número de elementos. Então aqui vai ser o número de elementos de argumentos e o contador vai parar vai continuar enquanto for menor e depois ele vai parar. Então aqui eu vou executar. Então aqui eu estou usando o meu editor, ele tem um atalho para o Go e executar. E já tem o resultado. Ele vai sair com um nome bem maluco, que é o primeiro nome do argumento dele, porque isso é uma coisa interna do Go. Ele cria um diretório temporário, um build temporário e o executável args aqui, que é o nome do meu próprio fonte. Então, ele só retornou um parâmetro, que é justamente o nome do programa. Legal. Mas vamos fazer de uma maneira que eu possa ver outros comandos, outros argumentos, na verdade. Né? Então vamos aqui abrir o shell, vou deixar um pouco maior também dessa vez aqui. Está no desktop, no meu desktop. Go run args. Vou ter o mesmo efeito do que teve dentro do TextMate. E, mais uma vez, o único parâmetro é o próprio nome do programa com esse
path temporário bem grande aqui. Então vamos fazer com que ele tenha outros parâmetros. arg1, arg2, arg3. Vai então ter, eles vão imprimir agora arg1, arg2, arg3 e o nome do programa. Vamos botar mais um argumento aqui, argumento 4 e o arg5. Olha, note que o argumento 4 está entre aspas duplas no shell para poder aparecer corretamente ali. Porque tem um espaço, né? Mas tudo bem. E deu certo. Então essa é a maneira dentro de Go que você consegue obter os argumentos para o programa main. OS, args. Lembrando que o A é maiúsculo, porque os símbolos exportados de um pacote tem que começar com a letra maiúscula. Se eu tentar fazer dessa maneira, eu vou obter um erro. Ele não consegue obter o nome exportado OS args. Então todos os nomes exportados têm que começar com a letra maiúscula. Aí funciona. Isso aqui é uma maneira de referenciar num vetor, né? Então, parecido com o que tu vê em Java, em C, em Python, várias linguagens têm essa maneira. Então não é muita surpresa para pegar um elemento. Ok. Então a gente já viu como utilizar os argumentos do programa na função main. E agora, como é que eu vou obter a variável de ambiente? Digamos que eu queira obter o shell que eu estou usando, no meu caso é o bash. Eu quero obter o home. Qual é o meu home? User-Root, porque eu estou no macOS. Eu vou querer o path. Quais são os paths que ele utiliza? Então, aqui já está mostrando vários paths separados por ponto, dois pontos, né? Então vamos dar uma olhada aqui no meu getEnv que eu já tinha feito aqui antes. E ele, basicamente, mais uma vez, faz uso do package OS, né? E a sintaxe é simples, é OS getEnv. Então, usa getEnv, o nome da variável que você quer obter. A gente pode até dar uma olhada aqui dentro do getEnv. getEnv. Ele retorna o nome das variáveis por chave. E pode ser vazio se não estiver presente. Então, nesse meu exemplo aqui, o home, shell e path muito provavelmente vão estar presentes e vão imprimir. Esse full aqui não vai estar definido, então vai retornar vazio. E note que eu faço um teste aqui agora. Se o full for vazio, então ele vai imprimir não está definido. Eu vou executar aqui com o atalho que tem, e eu tenho então que o meu home é esse diretório, o meu shell é esse, o meu path é esse, o full não está vazio e a mensagem que o full não está definida. Então, essa foi a maneira de obter a variável de ambiente que eu quisesse. Eu posso também obter todo o espaço de variável de ambiente. Para isso eu utilizo esse OS Environ, que está bem aqui. Note que ele é uma função, ele retorna todas as variáveis como bora ver o que ele vai retornar aqui. Environ. Ok. É uma função que vai retornar um vetor de strings. Então ele retorna uma cópia da string representando o ambiente na forma de key-value. E aqui, então, nesse loop, ele vai imprimir cada um das variáveis de ambiente que estão definidas. Aqui vão ser bastantes, nesse meu exemplo. Porque tem algumas que o próprio TextMate definiu aqui dentro, então ele ficou bem comprida. Então a gente podia fazer um teste aqui. O que eu posso fazer aqui? Environ. Mas agora vai complicar. Eu queria pular todas as que começam com TM. Vamos ver o que a gente pode fazer. If os environ de... Eu lembro que em Python eu tenho algo como tipo starts with. Bora ver se tem algo parecido. Não. Eu acho que não vai dar para fazer o que eu quero agora. Não tenho conhecimento e eu acho que vai ficar muito pouco prático agora. Então vamos pular essa parte. Eu acho que só mostrar a variável de ambiente de todas elas já está bom o suficiente. Fica como exercício pensar como é que a gente consegue pular
as variáveis de ambiente que começam com tm underscore, por exemplo. Aí retornaria só algumas poucas variáveis de ambiente. Mas a gente pode ver aqui que a gente tem todas as variáveis definidas, que eu dentro do shell, language e etc. O tmp também está aqui bonitinho. Ok, então a gente vai pular agora a variável de ambiente e vamos para como sair com erro no shell. Então eu quero retornar para o shell exit1. Exit1. Vamos então ver como é que a gente faz isso. Bom, eu não fiz nenhum programa previamente, eu vou fazer um diretamente do editor. Vamos botar um comentário aqui. Sai pro shell com erro. Exit 1 aqui, por exemplo. Vamos usar o modo Go. Ok. Primeiro a gente tem que dizer que é um package main. Nós vamos importar. O que a gente vai importar aqui? A gente vai importar o padrão, né? FMT OS. Ok. Uma coisa interessante, quando eu enchi de espaço desnecessário, eu vou salvar esse cara aqui, exit. E olha só, o editor fez alguma coisa mágica aqui, ele removeu os espaços. Por que será, né? A gente vai já responder isso aqui. Vou precisar do main. Ele completou para mim o editor. E daqui eu posso dizer que é main. Os parâmetros, não existem. O tipo também não existe. E o corpo da função vai ser simplesmente, a gente vai chamar... vamos fazer aqui, eu imprimir aqui uma mensagem. Saída com erro. Aí nós vamos fazer a saída com erro. Exit. Se a gente olhar aqui a documentação, se tem algum exit aqui, que é mais fácil procurar tudo. Exit. OS, né? OS Functions Exit. Com o código que é o inteiro. E convencionalmente o 0 indica sucesso e o não 0 um erro, né? Então vamos retornar um erro que seria o erro 1. E aqui está o erro 1. Eu vou executar. O meu próprio ambiente do TextMate ele sinaliza a saída com erro, que é o exit_1. E basicamente essa é uma maneira de fazer que retorne com uma condição de erro para o shell. A gente pode ter executor aqui dentro. Exit go, run, exit go. Exit_1, vamos ver então. Exatamente, esse aqui no shell ele recebeu 1. Então a gente pode depois fazer uso desse comando dentro do shell script e tudo mais. Então a gente acabou vendo 3 pontos importantes. Como obter os argumentos do programa, né, que é o OS_args, como obter a variável de ambiente, que é o OS_getEnv, ou então o environment, e como sair com shell com erro, sair o shell com erro, que a gente usa o exit, né, OS exit. E agora eu quero falar sobre o GoFMT. Supondo assim, olha, eu tenho o meu código, posso usar qualquer um deles, tanto faz. Não vai estar colorido mesmo. Digamos que eu tenha zoado aqui a indentação do OS, botei mais espaços aqui, botei muitos espaços aqui eu usei espaço, ok. Eu vou tentar executar. Não teve problema. Mas geralmente a gente gosta de manter um estilo do código, né? E aqui está meio zoado. O Go vem como ferramenta de formatação de código, que tu não precisa mexer e configurar nada. Né? Eles funcionam por padrão e você não deve se preocupar com isso. Então eu rodo Go FMT, o nome do arquivo fonte, e ele vai reescrever o arquivo e vai utilizar a convenção da própria linguagem Go para deixar o código formatado. Então, vejam só, ele tirou aqueles quebras malucas e tudo mais. Então, é um jeito muito legal de fazer com que o teu código esteja sempre no mesmo estilo. Né? Então, o Go tem isso. Então, como eu falei anteriormente no meu shell aqui, ó, se eu tentar botar mais espaço e salvar, o meu editor, que é o TextMate, automaticamente chama o Go FMT para formatar o código antes de salvar, e dessa maneira o código funciona. Bom, vou ficar por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse interlúdio. Depois nós retornaremos com o tutorial novamente da linguagem Go. E é isso aí. Tchau.